A pergunta é: quando teremos realmente uma ação real, uma ação verdadeira, uma ação que seja de fato inteligente, sábia, que não esteja mais produzindo sofrimento, nem para nós, nem para o outro? Será possível uma qualidade de ação assim? Notem que nós temos ações das quais nós nos arrependemos. Nós tomamos na vida resoluções e elas nos levam a ações que produzem frustrações, que produzem sofrimento, que produzem conflito e problemas não só para nós, como para o outro. E a gente quer sempre acertar. Quando a pessoa pergunta como fazer a coisa certa, por exemplo, como agir sob pressão, como acertar, como agir corretamente, são perguntas que nós nos fazemos porque nós temos a intenção de agir com inteligência. O ponto é que não há inteligência. Não sabemos o que é a ação. Não sabemos o que é a inteligência. No entanto, na vida, nós somos solicitados a todo momento para atender a vida. Na ação, tudo é ação. Elas acontecem, elas ocorrem. Falar aqui é uma ação, ouvir é uma ação. O movimento da manhã até a noite, se levantar da cama, tomar o café, ir para o trabalho. Então, nós temos ações físicas, ações intelectuais, as emoções se movem e o movimento de uma emoção é ação. Onde há movimento, o que temos presente são ações. Então, a vida nos traz o desafio. Espera que esse desafio seja atendido com uma ação. Então, a todo momento, estamos sendo solicitados para a ação. A questão é que não sabemos atender a estas ações, porque nossas ações nascem do passado. Sim, nascem do passado. Todas as experiências pelas quais passamos estão agora registradas em nós. Esse experimentador é que atua, é que opera, é que faz, é que realiza a ação quando a vida solicita. E essa ação, como ela nasce do experimentador, ela nasce do passado. O problema é que atender a vida nesse momento requer uma ação adequada. E esse passado, ele é a tentativa de um mero ajustamento a esse instante, a esse momento, a esse desafio. Reparem porque nossas ações são ações conflituosas, problemáticas e que produzem sofrimento, não só para nós, como para o outro, para o mundo à nossa volta. Porque são ações que esse experimentador traz, que ele tem, que é um mero ajustamento a esse instante. Uma ação que nasce do pensamento não atende a esse momento, porque é uma ação que nasce do passado. Apenas em um nível, que é o nível prático, técnico e funcional, a ação, que tem por princípio o conhecimento, o pensamento e a experiência, é a ação simples, é a ação natural, que não produz problemas. Trabalhar em uma profissão requer pensamento, conhecimento, experiência. Então você faz uso disso, operando.
realizando, fazendo. Nesse nível, a ação é simples, é natural. O problema surge quando psicologicamente o sentido do eu, da pessoa, está presente agora, nesse instante. Então, nossa atuação, nossa operosidade, com base no eu, no ego, é a ação que causa problemas. Eu tenho chamado essa ação de atividade egóica, atividade egocêntrica. Não conhecemos uma ação livre do ego. Para que uma ação dessa se torne possível, precisamos compreender como nós mesmos funcionamos. Estudar a si mesmo é autoconhecimento. Estudar esse movimento do eu, do experimentador, desse pensador em nós, é autoconhecimento. Quando há esta verdade do autoconhecimento, se torna possível uma ação livre do ego. É nisso que estamos interessados aqui. Uma ação dessa qualidade é possível quando há esta realização do seu ser, quando algo além do eu está presente, além do ego, além desse movimento que é um movimento egocêntrico. Então, esta ação egóica, essa ação deste centro, que eu tenho chamado de ilusório, de falso centro, não está mais presente. Assim, quando temos uma aproximação da verdade sobre quem somos, esse elemento eu, o experimentador, o pensador, ele é compreendido? Se ele é compreendido, esse sentido de separação que esse eu produz desaparece. Essa separação é o princípio da desordem, da confusão. Então, estamos aqui trabalhando com você o fim para esse eu, para o ego. A verdade da revelação de sua natureza essencial, de sua natureza divina. Estamos tratando com você da questão da ação. Então, o que é a ação? A ação é aquilo que aqui ocorre, que aqui acontece, que nesse momento se expressa quando o eu, o ego, não está. Nós temos alguns breves momentos de ações assim. Diante de um pôr do sol, esse é um momento de ação. Nesse olhar entre os olhos e o pôr do sol, a separação desaparece. O sentido de alguém para obter, para ganhar, para se livrar, para realizar alguma coisa, nesse instante, não está mais presente. Então, nós aqui temos um exemplo de uma ação livre do eu, do ego. Nesse olhar, há só o observar, há esta presença do puro observar, da pura observação, isso é ação, mas não há alguém nesta ação. Não tem alguém vendo o pôr do sol. Há só o olhar, o observar, sem o observador. Essa pura observação é a ação livre do eu, do ego. Olhar para o rosto de uma criança, ela sorrir, e há uma resposta de sorriso. Então há um desafio que está sendo atendido. Não há qualquer interesse
medo, desejo, busca de alguma coisa nesse sorriso, é só uma ação, um acontecimento? Nós temos momentos assim em nossas vidas onde uma ação natural, espontânea, livre acontece e este centro, que é o eu, o ego, não está envolvido? Será possível uma vida onde possamos atender a esse momento desta forma, sem colocarmos nunca esse elemento, que é o elemento eu, o ego, o pensador, o experimentador, esse que é o observador, sem colocarmos o sentido de uma identidade presente dentro da experiência? Então, estamos diante de um experimentar livre do ego. Esta é a ação da inteligência, é a ação desta presença, deste ser, desta realidade inominável, desconhecida. Toda a nossa vida no ego é a particular vida desse mim, nesse autocentramento, nesse egotismo, nesse egoísmo. Assim, todas as nossas atividades são para obter coisas, para realizar coisas, para fazer coisas. Há sempre por detrás disso uma motivação, uma intenção, um objetivo, um alvo, um propósito. Tudo isso nasce desse modelo que é o modelo do pensamento, com suas intenções, predileções, conceitos, escolhas, determinações. Essa é a qualidade de ação que, em geral, nós conhecemos. Então, há esse pensamento, a ideia, a intenção e a ação. Esses três elementos sempre estão presentes na atividade egocêntrica. A realização de Deus, a realização deste ser, desta verdade. Alguns chamam isso de despertar da consciência, o despertar espiritual. A realização disso é a resposta para uma das fundamentais questões da vida, que é essa questão da ação sem conflito, sem sofrimento, sem confusão. O fluir desse momento, sem o sentido de um eu, de um ego, de uma pessoa presente, é um fluir onde a inteligência, a sabedoria, a verdade, a realidade divina está presente. Nós vivemos psicologicamente num estado de insanidade, de confusão, de desordem, desordem emocional, desordem sentimental, desordem de pensamentos, e é natural que nossas ações acompanhem isso. Vivemos psicologicamente em desordem, emocionalmente em desordem, e é natural que fisicamente estejamos em desordem. Nossa relação com objetos, nossa relação com lugares, com as próprias ideias, com as pessoas à nossa volta, com familiares, colegas de trabalho, nossa relação com o mundo à nossa volta é conflituosa, é problemática, porque nossas ações estão centradas no eu, são meras atividades egocêntricas. A presença da verdadeira inteligência, da real inteligência, é a visão da sabedoria, é a visão da compreensão. A beleza disso é que não há nenhum intervalo entre esta
visão da sabedoria, da inteligência e a ação acontecendo. Diferente da ação, onde nós temos o pensamento, a intenção e o autor da ação, como na atividade egocêntrica, nessa atividade do eu, que é a atividade mais comum que nós conhecemos, a diferença desta atividade para a ação real, verdadeira, é que não há qualquer espaço entre a compreensão, a inteligência, a sabedoria e a ação. Não há qualquer espaço porque não existe nenhuma dualidade, não existe esse eu e a outra coisa, eu e a ação, nessa relação com o outro, com a vida, com o mundo. Não há mais este eu e a outra coisa. Reparem que estamos sinalizando aqui para você. Quando há essa verdade da compreensão deste ser, há essa verdade da ação livre do ego. Isso é algo possível, isso é algo que está disponível para cada um de nós, quando esse sentido desse mim, desse eu, não está mais presente, se movendo nesse mundo de relações com objetos, com pessoas, com lugares, com situações. Ter uma visão de si mesmo é descartar esse sentido do eu. A verdade da aproximação da meditação, da real meditação, de uma forma vivencial, torna isso possível. Nossos encontros têm como propósito investigar isso com você. Não se trata de simplesmente acompanhar intelectualmente essas falas, mas de trabalhar isso. Descobrir essa arte de olhar para si mesmo, vendo esse sentido de um eu por detrás desse pensamento, desse sentimento, dessa percepção, deste movimento, desta intenção de ação. Tomar ciência desse eu, desse elemento que separa, que divide, que coloca a experiência separada desse experimentador e que atende a esse instante com base nesse experimentador, nesse que vem do passado. Percebam como é fascinante a compreensão disso. Esse momento é um momento de puro experimentar. Não é que é a presença do experimentador. E, no entanto, colocamos esse elemento que se separa desse puro experimentar, desse instante que é novo, único, singular. Colocamos esse elemento que vem do passado, que é o eu, o ego, o pensador, o experimentador. Quando isso ocorre, temos esta separação e há esse intervalo. É por isso que surge o pensamento, a intenção e a ação. Isso é conflito. Então, jamais a ação aqui, nesse instante, ela é atendida de uma forma completa, única. Fica sempre essa incompletude. Essa limitação é a raiz do conflito, é a raiz da contradição, é a raiz do problema dentro da ação. Então, a ação nunca se completa, porque o elemento eu, o ego, está presente. Esse elemento experimentador, ele absorve esse instante. Então, aquilo que é aqui, agora, novo, único, esse novo é absorvido por esse velho, que é o experimentador, o passado. Então, atender a esse instante de uma forma real, verdadeira, completa,
é algo que se torna possível quando o eu não está. Então há um experimentar direto, real. Então é a vida é esta ação, esse sentimento de separação não está mais presente. Uma vida assim é uma vida em amor, em compaixão, dentro desta visão da realidade, que é a realidade de Deus. Alguns chamam isso o despertar espiritual. É o despertar deste ser, desta verdade que trazemos. Outros chamam isso de iluminação espiritual. O ponto é que aquilo que é você em seu ser é esta ação, sem qualquer separação. Tomar ciência desta realidade divina, que é a realidade aqui e agora, desse experimentar livre do experimentador, que é o eu, o ego. Isso é o fim da confusão? É o fim da desordem? É o fim do sofrimento? Esse é o nosso trabalho aqui com você, dentro do canal. Para esse propósito, nós temos encontros online aqui nos finais de semana. Você encontra aqui na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros. Temos também encontros presenciais e também retiros. Se isso é o que faz sentido para você, aproveita, já deixa aí o seu like, se inscreve no canal, ok? E já deixa aqui no comentário, sim, faz sentido. Tudo bem? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. A realização não é alguém presente. A realização é a liberdade de ser, é a consciência deste presente momento livre de toda essa manipulação externa, de toda essa atitude